Torcedor do Mengão, terminou agora há pouco no Maracanã. Flamengo vence o Bahia por 1-0, gol do Arrascaeta, ele que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e com esse resultado o Flamengo assume momentaneamente a liderança do Brasileirão. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, deixar os créditos ESPN, deixa o like, mas agora bora pro vídeo. Sport Center para falar da vitória do Flamengo. Acabou agora há pouco no Maracanã, Flamengo 1, Bahia 0 com gol do Arrascaeta. A gente já tem os melhores momentos. Boa noite, Eugênio Leão. Boa noite, Abel Neto. Boa noite, fãs de esportes. O Flamengo conquistando 3 pontos que, pelo menos, vão deixá-lo dormir na liderança do campeonato, né? Uma vitória contra um Bahia que escalou maioria de reservas no início do jogo. O Flamengo poupou alguns, mas teve maioria de titulares. E, como sempre faz, especialmente em jogos no Maracanã, deu aquele calor inicial, né? Muita pressão nos primeiros 15, 20 minutos, justamente o período em que o Flamengo abriu o placar com mais um gol do Arrascaeta, né? Arrascaeta chegando a 7, é isso? 7 gols no Campeonato Brasileiro. do Campeonato Brasileiro. Depois que ele vestiu a camisa 10, virou artilheiro. Olha aí, cruzamento do Michael, ele subiu, se antecipando a zaga, desviando de cabeça para fazer o único gol da partida. Antes do gol, ele já tinha... ele tinha tido uma outra oportunidade também. Sim, foi travado pelo Ramos Mingo. Exatamente. Primeiro o goleiro, depois o Ramos Mingo. O Flamengo começou a ter problemas ainda no primeiro tempo com lesões, né? Perdeu 2 jogadores e aí queimou 2 janelas, né? 2 paradas para substituição ainda no primeiro tempo. Saiu o Alan e aí entrou o Luiz Araújo com o Gerson passando a jogar como um dos volantes. E depois saiu outro volante, saiu o Pulgar com uma fisgada na coxa, e entra o Everton Araújo. Aí o Flamengo guardou as demais substituições apenas lá para o final do jogo, né? Já perto do encerramento, aí colocou Pedro, colocou Joshua, né? E para tentar equilibrar, porque o Bahia, na segunda etapa, foi o time que se lançou a partir da metade do segundo tempo, começou a colocar os seus titulares. Então, saíram o Everton Ribeiro do banco, o William José, Cauli. O Rogério foi tirando do banco jogadores, Eric Pulga, que qualificaram mais a equipe e tornaram o jogo imprevisível, né? Aí teve essa expulsão do Gerson, já perto do final da partida. Ele pisa realmente no pé, né? Pisão duro ali. Acho até que ele não teve exatamente a intenção, mas pisou, merecido o cartão vermelho para o Gerson. E a partir daí a arbitragem vai se perdendo, porque tem o cartão vermelho, depois tem um chamado do VAR para que ele marque pênalti num lance que o Flamengo quase fez um gol, a bola bateu na trave e depois ficou uma loucura ali, um bololô na área. Ele vai ao VAR, consulta o VAR e não marca o pênalti. Isso já é esse lance agora, ó. Chute do Luiz Araújo na trave. E no rebote a bola pega na mão, acho que é do próprio Ramos Mingo ali, né? E na hora é difícil, muito difícil de ver, mas o VAR deu a câmera ali lenta, em close, e me pareceu que a bola bateu mesmo no braço do Ramos Mingo. Ele achou melhor não marcar o pênalti. Estamos vendo ali um detalhe, uma câmera lenta, ó, esse toquezinho aí. Ele considerou que não foi o pênalti. Depois ainda tem um lance que o próprio Ramos Mingo, que pisa também no jogador do Flamengo, no Joshua. Para mim é um lance semelhante ao lance do Gerson, que deu uma expulsão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse lance. Antes, só vamos dar uma olhada nessa tela sobre o Arrascaeta. Olha só o título. Vai ser bola de ouro? Arrascaeta em 7 jogos no Brasileirão, porque foram 8 rodadas, mas ele deve ter ficado de fora de um, por isso que está lá. 7 jogos dele, 7 gols. 3 assistências. Então, são 10 participações diretas em gol em 7 partidas. 4 vitórias garantidas com gol ou assistência, liderando aí praticamente todos os quesitos do Campeonato Brasileiro. Não do Flamengo, né, Eugênio? Uhum. Do Campeonato Brasileiro, só em assistências que ele está em segundo lugar. Vive um momento excelente, né, o Arrascaeta. E a gente contou ali os gols do Brasileiro. Teve gol na Libertadores, nessa semana, né? No jogo lá contra o Central Córdoba. E é um jogador que parece fisicamente estar mais inteiro do que em momentos anteriores, que a gente viu o Arrascaeta sofrendo muito para ser mais efetivo, porque estava sempre um pouco mais lento e tal. E agora, com melhores condições físicas, ele não consegue, como a maioria, né, manter isso o jogo inteiro. Muitas vezes é substituído no segundo tempo, mas no primeiro tempo está entregando muito. E voltou a entregar com esse gol decisivo. Uma vitória importante do Flamengo. E
vai sempre aumentando aquela conta, Abel. São 16 jogos do Flamengo contra o Rogério Ceni como treinador e 16 vitórias do Flamengo. Nem sequer empate aconteceu até agora. O Rogério que no final ficou reclamando lá com o Daron, com o Tempão. Não sei exatamente o que ele dizia, mas acho que o Flamengo tinha mais do que reclamar do que o Bahia no jogo de hoje com relação à arbitragem. Acertadas, na sua visão, as estratégias ou as escolhas dos técnicos? Rogério Ceni pelo Bahia, escalando um time misto, um time reserva, né? E o Felipe Luiz ali apostando nos seus titulares. Lembrando que o Flamengo vai jogar só na quinta-feira pela Libertadores contra a LDU no Maracanã, ou seja, não tem viagem. Já o Bahia joga quarta-feira e tem a viagem até a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional de Medellín. Né? Então explica mais, né, a opção do Bahia por poupar a maioria dos seus titulares. E o Bahia fez hoje o 35º jogo dele na temporada. É muito jogo, é o time que mais entrou em campo esse ano no futebol brasileiro. Então tem um desgaste, não tem como. O desgaste é muito forte. E o time que o Bahia colocou em campo, o time reserva, ele levou o jogo, conduziu a partida, criando dificuldades para o Flamengo, é claro. E sofreu muito ali no início, do primeiro tempo, né? Todo mundo, né, que joga no Maracanã sofre nos primeiros 15 minutos. Depois o jogo vai assentando um pouquinho. Isso foi, por exemplo, contra o Corinthians, né, aquela goleada. As coisas acontecem muito dessa Juventude. forma. E por aí vai. O Flamengo tem isso como estratégia. Mas depois foi um jogo que ele conseguiu sustentar. E aí sim, parte da estratégia. Quando você tira no segundo tempo 3, 4, 5 titulares que dão mais força e entram descansados contra um Flamengo que aí sim também está desgastado, é nítido que o Flamengo caiu de rendimento físico nos últimos jogos, e aí acho que a estratégia era essa. Botei os mais descansados para que pudessem cansar o Flamengo para tentar dar o bote no final. É que esse bote não aconteceu, o Bahia não chegou a dominar o jogo, teve ali oportunidades, mas não chegou a pressionar o Flamengo. Então, pelo menos ele descansou um pouco os titulares para a sequência da temporada. E o Flamengo fez o contrário. Agora, o Flamengo deixou de fora jogadores importantes. O Pedro, por exemplo, que entrou no segundo tempo. O Flamengo continuou com muita dificuldade de preencher aquele espaço da área. O Bruno Henrique nunca foi centroavante e não tem conseguido dar boas respostas jogando naquela função. Então, talvez ele pudesse até ter colocado o Juninho na centroavância, mas não. Ele insistiu com o Bruno Henrique, que não teve mais uma vez uma boa atuação. O Flamengo que não teve o De La Cruz, o Flamengo que não teve o Wesley no jogo de hoje. Hoje foi na lateral esquerda, que tem tido ali um rodízio, né? Hoje foi o Alexandro, vinha jogando o Ayrton Lucas, vamos ver quem vai jogar na quinta-feira. Teoricamente, o Alexandro é titular, né? Então, ele recuperou a condição, está bem de novo, joga. Mas são mexidas que são feitas, não tem jeito. É o rodízio natural que o futebol exige hoje. Estava vendo mais cedo o jogo do Fortaleza, inclusive, né? E conversando em casa com meu filho, ele, pai, esse time é o reserva ou o titular do Fortaleza? A gente não tem como precisar quem é reserva, quem é titular. Quem joga na direita? Principalmente no Fortaleza, né? O Vojvoda, ele alterna bastante. Gira demais. Quem é o ponta direita? É o Marinho ou é o Pikachu? Quem é o ponta esquerda? É o Breno Lopes, que hoje foi titular? Às vezes não joga ele. No meio de campo troca demais o tempo inteiro. Martínez, Pochettino, que fez um belo gol hoje, inclusive. Os volantes, os zagueiros lá atrás trocam o tempo todo. Davi Luiz já jogou muitas vezes, hoje não teve Davi Luiz. Tinga, Tite, agora tem o Mancha, que tem jogado bastante. Aí você está comparando com? Estou falando com todo mundo, assim, que o Fortaleza tem um elenco que os jogadores são num nível muito parecido, titulares e reservas. Sim. E isso facilita para ele fazendo rodízio. Mas todo mundo é obrigado a fazer o rodízio. Porque você vai olhar, hoje em dia você tem a tecnologia, né, da medicina. Então, os jogadores vão lá, fazem os seus exames, tiram lá todos as imagens e todos os dados importantes para você avaliar se o jogador está próximo de uma fadiga muscular ou não. Então, você descansa aquele jogador. Ou tem condição de jogar 10 minutos, 15 minutos. Não pode jogar mais do que isso. Você tem que ir dosando, porque é um calendário absurdo, insano e que gera um desgaste muito grande. E a gente viu o desgaste dentro de campo nitidamente. O Flamengo, por exemplo, é um time que não conseguiu, nas últimas partidas,
ditar o ritmo de velocidade, de imposição física que ele já fez em outros jogos da temporada. A propósito, temos uma tela que compara o número de finalizações do Flamengo nesse jogo de hoje contra o Bahia, no primeiro e no segundo tempo. Dá uma olhadinha aí, Eugênio, porque tem a ver com o que você acabou de dizer aqui, acabou de trazer aí a sua visão. Olha aí, ó. Cansaço pesou? Finalizações do Flamengo por tempo de jogo contra o Bahia. No primeiro tempo, 10 finalizações. No segundo tempo, já cai para menos da metade. Chama atenção, né? E o detalhezinho ali embaixo. Essa última linha é sempre boa para a gente ver, para contextualizar. 5 finalizações até fazer o gol, aos 7h35. Portanto, metade das finalizações do primeiro tempo nos primeiros 7 minutos. Entra para dar aquele calor, entra para dar aquela pressão, entra para resolver a partida nos primeiros 15 ou 20 minutos. Depois vai administrar. É isso. Até porque o adversário também entra no jogo. Começa a entender os caminhos, as movimentações do Flamengo. Mas sim, pesa. O segundo tempo sempre é abaixo. E aí a gente tem os números do jogo com muito mais posse de bola para o Flamengo, 61-39. 14 finalizações também aí, uma supremacia rubro-negra. 5 certas contra 2 do Bahia, 4 grandes chances do Flamengo e 2 do Bahia. 27 ações na área rival contra 12 do Bahia, gente. Sim, isso reflete a superioridade do Flamengo no jogo, que passa pelo time titular do Flamengo. E eu acho que poderia ser assim também, se fosse o time titular do Bahia. Às vezes, por estratégia do Rogério, o Bahia do Rogério é um time grande, é um time que hoje se posiciona no cenário do futebol brasileiro como um dos protagonistas, como um time que vai brigar pelas competições e que normalmente gosta de ter a bola. Normalmente, nem sempre. Semana passada, contra o Botafogo, vitória do Bahia, ele fez o contrário. Aliás, algo parecido com o que aconteceu hoje. O Botafogo foi quem teve mais a posse de bola. O Bahia, naquela ocasião, jogando na Fonte Nova, recuou, baixou as suas linhas e passou a atuar no contra-ataque. Naquele dia, foi no sábado, inclusive, no sábado passado, funcionou. O Bahia ganhou o jogo do Botafogo. Depois hoje, perdeu do Nacional, levando gol de contra-ataque. Levando gol de contra-ataque. Ironias. Do Nacional do Uruguai. Ironias do destino. Hoje era o Flamengo e o Flamengo conseguiu resolver o jogo muito cedo, com aquele gol do Arrascaeta. E depois o próprio Flamengo teve aquelas chances que a gente viu agora, do chute na trave do Luiz Araújo, já perto do final do jogo. Eu acho que foi outro grande momento do Flamengo no jogo, depois do gol marcado aos 7 minutos pelo Arrascaeta, que a gente está revendo agora. Então não teve, assim, um volume de criação de jogadas, de ataque, de pressão tão grande assim como a gente já viu o Flamengo fazer esse ano contra outros adversários e poderia ter feito contra o time reserva do Bahia. Não conseguiu. É isso, nação. Vitória importante do Flamengo contra o Bahia, 1-0. Arrascaeta marcou o gol da vitória do Mengão. O Flamengo conquistando 3 pontos muito importantes. E com esse resultado, o Flamengo volta à liderança do Campeonato Brasileiro. O Bragantino, que era o vice-líder, empatou contra o Grêmio fora de casa. E o Flamengo venceu o Bahia. Com esse resultado, o Flamengo volta à liderança. Agora vai aguardar essa partida do Palmeiras amanhã contra o São Paulo. Esse jogo que vai acontecer amanhã, se não me engano, às 17h30. O torcedor do Mengão com certeza vai dar aquela secada no Palmeiras e torcer para que o Flamengo se mantenha na liderança do Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta hoje marcando mais um gol. Ele que é o artilheiro do Brasileiro, né? Tem 7 gols marcados. Na Libertadores também ele marcou. Tá aí esse seu bom momento após ele começar a vestir ali a camisa 10. A Arrascaeta está jogando melhor ainda. Já era um craque, né? Dispensa comentários, mas está num bom momento, a fase aí de artilheiro, e hoje decidido mais uma vez para o Flamengo nessa partida contra o Bahia. Segue, né, o retrospecto aí do Rogério Ceni, ele que não conseguiu ainda vencer o Flamengo como treinador, né? Segue esse retrospecto aí, o Flamengo levando vantagem aí com sobra contra o Rogério Ceni, e hoje faz mais um resultado importante. O Felipe Luiz até deu uma mesclada ali, né? Poupou alguns titulares, Pedro Mendes entrou no segundo tempo, mas foi um resultado importante. Agora é aguardar a sequência das próximas partidas. Semana de Libertadores, tem decisão do Maracanã, né? O Flamengo precisa vencer, não tem desculpa, tem que vencer. Só a vitória interessa o Flamengo na Libertadores. Agora já virar a chave, né? Se preparar aí para essa decisão
que vai acontecer nessa semana. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo. Você, torcedor do Mengão, que está confiante, acreditando que o Flamengo vai conquistar um bom resultado na Libertadores, já comenta aqui abaixo o que você achou também da partida de hoje. Valeu e até a próxima, galera!